Olá, Nubetes! E esse clima frio, hein? A gente tá dormindo com um montão de coberta, mas nem todo dia faz frio para você sair muito agasalhada. E aí a moda criou uma solução para isso, os casaquetos, que você pode usar em cima de vestido, só para quebrar um pouquinho aquele friozinho do dia. Eu, por exemplo, eu amo vestido, mas quando tá um pouquinho frio, não dá para sair só com ele. Então hoje eu trago para você um casaqueto, que foi a Maria Helena dos Santos, que mora em Mauá da Serra, no Paraná. Eu vou te ensinar a fazer o ombro e a cava para receber ombreira. E lá no finalzinho do vídeo, ainda ensino a fazer a ombreira com o próprio tecido. Ah, gente, é muita dica num vídeo só. Você pode fazer essa peça com alfaiataria, com tweed, com lã batida e um forrinho de viscose que vai ficar bem legal. Isso mesmo, vou te ensinar a fazer ele forrado. Então, já que você se animou com essa peça, deixa um like aqui pra gente, deixa uma curtida para incentivar o nosso canal e para você ser notificado de vídeos novos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, porque esse canal é um projeto de profissionalização gratuita. Nós temos vídeos aqui de segunda até sexta-feira, 5 vídeos toda semana. Todos os vídeos de modelagem são abertos para o público, você não precisa pagar para assistir esses vídeos, porque eles são destrancados. Quem ajuda a manter esse projeto dessa maneira é você que está aí do outro lado, através do Clube do Pix, doando R$1 apenas por cada vídeo que você gostar. Eu vou deixar aqui a chave do Pix, se você quiser ser o mantenedor do canal. Vale lembrar que essa doação é voluntária, mas a gente tem também a aba de corte e costura, que é toda quarta-feira. São 4 vídeos por mês, ao custo de R$ 7,99 por mês. Uma bagatela. E você vai ver uma peça ser construída desde a hora que a gente corta os pedacinhos até quando ela fica pronta e a gente veste e vê o caimento que deu. Olha que beleza! Cada detalhe filmado ali, ó, pertinho. Então aproveita e seja membro. Se você estiver precisando de material de modelagem, nós temos uma lojinha na Shopee. Lá você encontra esquadro, base e vários outros materiais que uma modelista precisa para desenvolver o seu trabalho. Essas bases, gente, foram desenvolvidas por mim ao longo desses 30 anos que eu tenho de modelagem. Eu fui aperfeiçoando, testando e elas são para lá de aprovadas. Não perca tempo e nem dinheiro comprando apostilas caríssimas que você joga no fundo de uma gaveta, depois você nem olha mais para aquilo e não continua sem aprender nada. Aqui no nosso canal é tudo por vídeo. Não aprendeu? Para o vídeo, volta e vê de novo. Facinho assim, é como se a gente estivesse na sala de aula. Vou deixar aqui um WhatsApp disponível para você mandar a sua sugestão também. Agora senta aí nesse sofá e não levanta para nada, porque vai começar a nossa aula, que eu fiz para você com todo carinho. Esse casaqueto aqui, gente, pode parecer simples, mas ele tem uma característica bem importante, que é o que eu vou bater na tecla com vocês hoje. Você pode perceber que aqui, ó, ele tem ombreira, tá? Então, o ombro é mais alto e mais avançado para fora. Ele não termina aqui, ó, exatamente onde é a curva do ombro dela. Ele termina um pouco mais fora e mais alto que assim, a manga é mais pontuda, tá? Então, para poder botar uma ombreira, a gente vai ter que dar uma modificadinha aqui nessa ponta. Fora isso, ele tem aqui, ó, um recorte princesa, mas a cintura é solta, tá? E o transpasse, você pode perceber que ele aberto aqui nela, ele quase não tem transpasse, tá? O transpasse dele é pequeno, embora os botões sejam grandes. Então tem algumas características, tá? Ele termina aqui talvez aí uns 3 centímetros abaixo da linha de cintura. E a manga não é longa, a manga é uma manga 7/8. Então, em vez de a gente trabalhar com 60, a gente vai trabalhar com 50. Eu tô aqui com o meu material de miniatura. A gente vai fazer ele na miniatura, que é o material de trabalho para quem estuda moda. E para quem gosta de fazer todos os moldes aqui sem gastar muito papel, ou então não vai fazer todos eles no tecido, eu aconselho você a fazer na miniatura, porque você consegue pegar esse molde que você fez junto comigo, você consegue dobrar ele pequeno, guardar dentro de um saquinho plástico e ter um acervo para você consultar quando você precisar, entendeu? Então fica mais fácil. Agora, se você vai fazer a peça, vai montar a peça, tem que fazer no material de tamanho natural, tá? Na sua base ou a base do tamanho da sua cliente. Eu tô aqui com o kit de miniatura de réguas e o kit de miniatura de base, tá? Que a gente vai trabalhar com essas peças hoje. Então vamos lá. Eu peguei aqui e copiei a base da blusa até a linha de cintura, tá? Fiz a marcação da pence aqui, mas provavelmente a gente não vai usar ela inteira, do jeito que ela tá, ok? E fiz também aqui, ó, a cópia da parte da frente da minha blusa. Eu vou até marcar aqui onde é a pence, mas eu acredito que eu não vou usar essa pence aqui hoje, tá? Ou se for usar, vai usar muito pouco. Vamos olhar a estrutura dela aqui. De qualquer jeito, eu vou deixar ela marcada aqui.
Então vamos começar a fazer a nossa interpretação. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é afastar um pouquinho aqui do pescoço, tá? Porque ela não é coladinha aqui no pescoço, não. Então eu vou afastar aqui, ó, 2 centímetros. E aqui eu vou manter bem alto, do jeito que tá? Porque ela tá aqui, ó, aqui a saboneteira dela, ela tá pegando bem aqui na linha da saboneteira. Então eu vou deixar essa linha aqui como sendo a minha linha de decote mesmo, de final de decote. Então eu fiz um novo desenho ali, ó, pra poder fazer esse decote novo. E esse pedacinho aqui a gente vai eliminar, tá bom? Esse pedacinho a gente não vai usar. Vamos botar um pequeno transpasse aqui, porque ele é pra usar solto, tá? Isso é bem importante pra você ver, ó. É um casaqueto que você usa ele aberto, e ele não tem aquela sobra de transpasse aqui. Então a gente vai botar bem pouquinho, tá? Embora o botão seja grande, você pode colocar apenas 1,5 aqui. Só para você conseguir abotoar, se caso você for abotoar. Mas para ele ficar com aquele aspecto que tá ali na foto, tem que ser pouquinho. Então eu já fiz o meu decote e já acrescentei aqui pro meu transpasse, ok? E agora eu tenho que interpretar aqui, ó, esse ombro. Esse ombro tem os seus detalhes, tá? Porque ele vai receber uma ombreira. Aí se você não conseguir comprar ombreira, que tem algumas pessoas que moram em cidades muito pequenas que não tem um local que venda, você pode fazer uma ombreira. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo um videozinho bem pequenininho te mostrando como que faz essa ombreira do próprio tecido, que no caso aqui é um tecido mais grossinho, é tipo uma alfaiataria, você pode fazer ele num tweed, numa lãzinha, tá? Então eu vou te ensinar como é que você faz essa ombreira. Você pode fazer do próprio tecido sem problema nenhum. Então aqui, ó, a gente vai trabalhar pra cima, a gente vai suspender o ombro, porque o ombro aqui ele não pode ser assim, ó, caído. Ele tem que ser suspenso. Então nós vamos suspender aqui, ó, 1 centímetro, tá? Então você marca aqui, ó, desse ponto aqui pra cima e faz uma nova linha reta pra lá, ó. Ficou fraca a linha, peraí. Aí, tá? Faz uma nova linha reta pra lá. Então aqui eu já suspendi meu ombro 1 pra poder receber a ombreira. E agora eu vou afastar pra lá 1. Pode afastar até, gente, 1,5, tá? Eu acho que 1 vai ser muito pouco. Então 1,5. Tá? Então esse aqui, ó, é o novo ponto, que é esse ponto aqui da altura do meu ombro, tá? É preciso fazer isso, tá? Que senão você fica meio esquisita, fica muito estranho se você botar uma ombreira e deixar ele aqui certinho, aqui nessa direção aqui, não vai ficar bom, tá? 1,5. Agora a gente vai pensar na vestibilidade e nessa ponta aqui, porque pra gente poder fazer o novo arco da cava, a gente precisa achar o novo ponto aqui. Então vamos pensar, vamos fazer uma vestibilidade pequena nessa peça? Vamos fazer uma vestibilidade de 1 centímetro? Então vamos, ó. Aí você marca aqui, ó, 1 e marca aqui na linha da cintura 1. Aí com a própria base, gente, para facilitar a sua vida, você pega a própria base que você tem, tá vendo? A linha com essa linha de cintura aqui, com esse risco, e você arrasta para lá, 1 centímetro, que é o que você quer dar de vestibilidade. Quando você encontrar os 2 pontos que você marcou, você recopia essa lateral. Que aí você já vai tá dando essa vestibilidade na lateral inteira, tá vendo? Já entrou 1 centímetro nela inteira. A nossa pence agora vai até ali, ó. E agora que eu dei essa vestibilidade, eu vou descer um pouquinho essa cava aqui. Por quê? Porque, primeiro, eu preciso dar conforto nela, porque ela vai receber uma outra blusa por baixo. Vai que você cisma de colocar ela em cima de um camisão, uma camisa de manga comprida, uma coisa mais... Porque com um camisão caindo aqui embaixo, assim, aparecendo, também vai ficar bom. Então, eu vou colocar aqui 1,5. Então, veja bem, eu trabalhei subindo 1 aqui, ó, e nas 2 linhas de cava, eu trabalhei com a medida de 1,5, tá? Eu cheguei 1,5 para lá e cheguei 1,5 para baixo. E agora, eu vou fazer uma nova cava aqui. Então você pega essa parte ali e une naquela lá, ó, fazendo uma curva de cava aqui, tá bom? Então essa curva aqui de dentro, a gente não vai usar. Esse ombro de dentro eu não vou usar. E esse pedacinho aqui tá eliminado. Fiz uma nova curva de cava. Agora é só eu fazer a minha curva aqui, que é o recorte princesa, tá? Então você pega essa curva nova aqui assim, marca mais ou menos o meio dela, não precisa ser exatinho, mas é mais ou menos ali que vai, e você faz uma nova curva aqui para você fazer o recorte princesa. Essa curva não pode ser uma curva muito curvada e nem muito reta, tá? Então você vai ligar o meio da cava com a linha do seu mamilo. Esse aqui é um recorte, tá? Aqui, ó, vou desenhar uma tesourinha para você ver, é um recorte, ok? Agora, vamos aqui embaixo na barra. Eu acho que a linha de cintura dela é aqui, ó. Eu acho que ele tá um pouquinho mais comprido. Vamos botar ele um pouquinho mais comprido? Vamos botar uns 3 centímetros mais comprido? Ó, vou botar 3 aqui, 3 aqui, vou fazer uma nova linha de finalização aqui. E outra coisa, tá? A gente vai fazer ele com forro, porque ele é forrado, tá? E a gente já tem aula aqui no nosso canal de como forrar. Inclusive, na aula de corte e costura, a gente tem um sobretudo que a gente fez todo forrado, para você saber como é que é o método de forração.
Agora aqui embaixo, gente, se você apertar tudo que essa pence tem, esse casaqueto vai ficar muito justo. Então a melhor coisa é você apertar metade do que você tem aqui. Quanto você tem aqui, ó? Ó, eu tenho aqui 3,5. Quanto que é a metade disso? 1,75. Então você marca aqui mais ou menos o meio aqui, né, ó? E você vai botar 1,75, um pouquinho para cada lado. Tá? Aqui a gente não tira quase nada mesmo. Então aqui, ó, nessa chave aqui eu tenho 1,75 porque ele é a metade da medida do final da minha pence. E agora você faz assim, ó. Liga essa medida lá com o mamilo, tá vendo? E aí você não vai usar essa aqui, não vai usar essa daqui. Esse pedacinho aqui do meio, ele vai ser eliminado quando você abrir o molde. Essa pence não vai existir, a gente vai dobrar. E o molde da frente está pronto. Agora, na parte das costas, você não pode perder nenhum detalhe do que você fez na frente, tá? Ó, eu já copiei aqui a base das costas, inclusive com a pence. Então agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o ombro bater um com o outro. Deixa eu dobrar aqui só para deixar ele aqui do lado, porque a gente vai ter que acompanhar as medidas que a gente usou, tá? Vou deixar tudo aqui pertinho, ó. Então agora você vai acompanhar as mesmas medidas que você usou aqui na transformação, você tem que fazer aqui. Por quê? Porque esse ombro aqui natural da minha base, ele bate com esse ombro natural da minha base. Então aqui se eu afastei do pescoço, tem que afastar aqui. Se eu subir lá, tem que subir aqui. Se eu dei vestibilidade aqui, eu tenho que dar aqui. Se eu arriei a cava aqui, eu tenho que arriar a cava aqui. Que aí tudo vai bater novamente. Deu para entender? Então vamos começar. Eu vou mandar um beijo para Ângela Castro, que mora em Jacareí, em São Paulo. Ângela, muito obrigada, tá? Obrigada pelo teu comentário aí, obrigada por você estar aqui com a gente. E a Peronice de Oliveira, que mora em Salvador, na Bahia. O povo de Salvador aí seguindo o nosso canal, graças a Deus, né? Então, muito obrigado. Um beijo para os soteropolitanos. Muito obrigado pela companhia. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui no meu decote, eu afastei 2 centímetros, não foi, ó? Tá aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó. Marco 2 e faço uma nova curva aqui de decote. Pronto. Então aqui também mesma coisa que ali, ó. Ali eu eliminei um pedacinho, aqui eu eliminei um pedacinho, certo? Depois eu vim aqui, ó, na parte do ombro e suspendi 1 centímetro, né? Então eu venho aqui na parte do ombro, marco 1 centímetro e faço também essa linha reta aqui. Isso tudo, gente, vai ter uma alteração também na cabeça de manga, tá? A gente vai ver já já isso aí. Depois que eu fiz isso, eu usei a medida de 1,5 para afastar aqui a pontinha da cava, para arriar aqui, e 1,5 eu coloquei aqui também. Deixa eu ver se eu coloquei 1,5. Coloquei 1 centímetro. Coloquei 1 centímetro aqui de vestibilidade e na cava eu usei 1,5, 1,5, tá? Então vamos lá, vamos começar pela vestibilidade. Vou marcar aqui 1 centímetro e vou marcar aqui 1 centímetro, certo? Como aqui é retinho, eu vou usar a própria régua para fazer isso. Depois que eu fiz isso, eu vim aqui nessa nova ponta e baixei ele 1,5. Então você vem aqui nessa ponta, baixa ele 1,5. E aqui também eu afastei para lá 1,5. Isso tudo foi feito para que eu possa receber a ombreira, tá? Se você não gosto de ombreira, detesto, você não afasta aqui e não suspende aqui, tá? Você só faz a vestibilidade e arreia um pouquinho aqui. Mas eu preciso ensinar vocês a fazer com a ombreira, porque vai chegar aquela pessoa que vai pedir você para fazer, vai pedir igualzinho tá na foto. Ó, esse pedaço também a gente vai eliminar. Nós não vamos usar essa cava aqui, nem esse ombro aqui. Então agora, esse ombro, ele tá batendo exatinho com esse aqui, ó. O ombro tá suspenso, tá afastado, aqui tá com vestibilidade, tá arriado, tá tudo batendo direitinho. Só falta eu ver o quê? A altura. Então a altura, né, o comprimento da peça, eu coloquei aqui 3 centímetros. Então vou botar aqui também 3, vou colocar aqui 3 e vou fechar. Essas costas, gente, você não necessariamente precisa fazer o recorte princesa aqui, não. Tem 2 jeitos de fazer. Você pode fazer o recorte princesa, que aí você vem aqui e faz isso aqui, ó. Tá? E faz o recorte princesa. Ou você faz ele repartido aqui no meio e aí você entra um pouquinho aqui na linha de cintura, ó. Tá? Para ele dar uma encostadinha aqui, ó, na sua lombar. Mas você não precisa necessariamente fazer os 2, não, tá? Se você quiser fazer os 2, vai ficar pra lá de lindo, vai ficar muito bonito. Aí, se você fizer os 2, você concorda que aqui, ó, na frente, nessa parte aqui da pence, na frente, a gente tirou um pouquinho, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó, vamos lá. Ó,
Aqui na frente a gente tirou a metade do que era essa pence. Então vamos lá, se você não for repartir as costas, você vem aqui na pence e faz o mesmo processo. Ou seja, marcou o meio aqui, dessa medida, marca a metade do que você tem aqui de medida de pence, aí você vem aqui e faz um novo risco de pence. Quando você abrir o recorte, você vai eliminar esse pedacinho aqui, que já vai dar uma cinturadinha no seu casaco, você não vai usar a pence mais larga, tá? Para você fazer esse recorte aqui assim, você não retira nada aqui na parte central, você usa essa linha central aqui com costura ou sem costura. Fica a teu gosto, você pode repartir aqui e fazer uma costura central e também fazer essa costurinha aqui. A segunda opção seria você não fazer nada disso daqui e fazer apenas a costura central. Aí se você for fazer desse jeito, você retira esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aqui é metade da sua pence também e você vem morrendo aqui, ó, mais ou menos na altura de onde termina a tua pence, certo? Ó, então vamos lá, recapitulando. Vou fazer com recorte princesa. Você faz o mesmo processo que você fez na frente. Retira aqui embaixo a metade da tua medida de pence e desenha uma nova pence. Não vou fazer com recorte princesa. Você reparte o centro das costas, retira a metade da sua pence aqui e acabou. É só adicionar a costura aqui. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então tá. Eu vou optar por fazer com a costura, com o recorte princesa. Então eu vou desenhar o recorte princesa aqui. Tá? Vou usar assim, e aqui então eu não vou fazer esse recuo, eu vou só retirar um pouquinho ali, tá certo? Então, interpretado, ele já está. O que eu preciso entender nessa história aqui, ó? Se eu vou fazer ele forrado, essa parte aqui, que é a parte central, eu não preciso calcular forro para lá e para cá, né? Eu preciso apenas fazer ele, cortar ele 4 vezes, porque ele tem que ser do mesmo tecido, né? Eu não posso cortar essa frente aqui, o lado de fora, do tecido de fora, e o de dentro no forro, porque senão vai aparecer. Então essa parte aqui da blusa, ela vai ser no mesmo tecido que é o de fora, tá? Então esse molde aqui, ele vai servir para ser cortado 4 vezes. Então você vai escrever nele aqui que ele é fio 4 vezes e você não vai alterar ele. Porém, esse daqui, ele vai ter forro. Então, a gente tem um cálculo para fazer esse forro, tá certo? E aí, então, nessa parte, a gente tem uma tabela que a gente usa. Se eu quero que minha blusa fique exatamente nesse comprimento aqui, o que eu faço? Desse comprimento para baixo, eu vou aumentar 4 centímetros. Para poder fazer a virada dessa parte externa para dentro assim, tá? Então, olha só. Você vai usar a medida 4 e 2. Na parte externa, você aumenta 4 e no forro, você diminui 2. Tá? É assim que é feito o forro. É uma medida padrão muito boa de trabalhar. Tá? Então, olha só. Meu casaco vai terminar aqui. Aqui eu coloco mais 4. O meu forro vai terminar aqui. Então, aqui eu coloco menos 2. Tá? É menos 2. Eu encurto o forro e boto a parte de fora mais comprida. Mais 4 no de fora, menos 2 no de dentro. Ficou claro? Esse mesmo processo eu vou fazer aqui na parte das costas, tá? Ó, a parte de fora vai adicionar 4 centímetros, que é a parte que vai virar para dentro. E a parte do forro eu vou retirar 2 centímetros. Esse cálculo já está calculado nele, o margem de costura, tudo que você precisa, tá? Fica certinho, é 4 e 2, 4 e 2, 4 e 2, 4 e 2. Então, aqui, ó, mais 4 e aqui menos 2. Certo? Então, não tem muito mistério. É isso aqui que a gente vai fazer. Agora, o que a gente precisa fazer na manga de diferente para poder casar com esse aqui? Então, vamos lá, ó. Vou pegar um papel já dobrado, vou pegar a minha manga, dobro no meio e já vou copiar ela assim, tá? Coloco ela aqui na dobra do papel, copiei a parte de trás, opa, não saiu, peraí. Pronto, agora sim. E aí eu abro a manga e copio a parte da frente, porque eu já vou fazer a interpretação de uma vezada só. O que eu fiz lá na frente? Eu dei uma vestibilidade aqui, ó, de 1 centímetro, certo? Então você vai marcar 1 aqui e vai dar uma vestibilidade de 1 aqui também, tá? Para poder casar com a vestibilidade que você deu aqui, ó. Na lateral, tá? Porque o que tu mexeu aqui, tu mexe aqui. Depois eu vim aqui, ó, e arriei 1,5. Então você vem aqui, ó, e arreia 1,5. Aí você faz uma linha nova encontrando com a metade da sua manga.
pega esse 1,5 e faz uma linha nova até aqui, pega esse 1,5 e faz uma linha nova até aqui. Então aqui você já fez o que você precisava fazer aqui embaixo. Agora temos essa diferença aqui. Tá vendo? Essa diferença aqui. Porque a gente suspendeu o ombro 1 centímetro e a gente afastou para lá 1,5. A gente vai apenas suspender o ombro 1 centímetro, tá? A gente não vai fazer o afastamento, não vai considerar o afastamento. Então você marca 1 centímetro aqui, pode suspender mesmo a cabeça da manga. E você continua esse traço até esse 1. Continua esse traço aqui até esse 1. Você vê que eu desenhei uma nova costas e uma nova frente. Ela é que vai ser usada para você. Por quê? Porque aqui quando a gente faz esse casaqueto aqui, essa manga aqui geralmente tem essa ponta de manga aqui, ela é altinha, sabe? Para ela poder fazer uma queda boa. E quando a gente fecha essa manga, que também eu ensinei lá quando eu fiz o vídeo de corte e costura do sobretudo, eu ensinei vocês a fazer o embebimento aqui, para poder casar ali direitinho, tá? Então isso aqui você vai usar o mesmo método. É bem fácil de fazer, só você passar uma costurinha reta ali, segurando atrás da sapatilha, que ele vai dar um embebimento assim, não vai franzir, sabe? Mas ele vai dar um baloadinho assim, que vai ficar bem bonita essa manga. Então você apenas sobe um aqui, tá? Aqui você faz tudo que fez aqui na cava e aqui você sobe um. E tá pronto. Qual é o comprimento da nossa manga? Que a nossa manga não é longa, ela é 50. Então, o comprimento é aqui, né, ó, 50, certo? E eu vou, então, pegar essa linha aqui e vou dar continuidade nela e vou fechar ela aqui no 50. Eu dei continuidade nela no sentido que ela tava lá, tá? Fechei no 50. Como a minha manga vai ser forrada, eu faço exatamente o que eu fiz na frente, ó. Mais 4 para a parte de fora, para o tecido externo, e menos 2 para o tecido interno. Tá? Então fiz exatamente a mesma coisa. Quero que ela termine aqui. Então aqui, ó, mais 4 e aqui pro forro menos 2. Tudo igualzinho, ok? E aqui em cima vai ser tudo igual. Agora a gente vai abrir esses pedaços. Vamos pegar papel e vamos começar a fazer o molde definitivo. Um beijo para Marisa Santos de Uberlândia, Minas Gerais. Marisa, obrigada aí pela tua companhia. Um beijo para Delvira Campos do Brás, São Paulo. Já fui muito lá no Brás fazer compra. Um beijo para você, minha Delvira querida, acompanhar aí o nosso canal. Um beijo para Eliana Maria de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu vou dobrar o papel aqui, fazendo as costas, tá, gente? Ó, eu vou dobrar porque eu vou fazer só com aquele recorte princesa ali, tá? Então, dobrei. Aí eu pego aqui, ó, o centro das costas, ok? Coloco ele aqui assim na dobra do papel. Deixa eu pegar minha rolete. Aqui, ó. Certo? Coloquei ele na dobra do papel. Agora eu vou fazer o de fora. Então eu vou copiar aqui o vermelho. Vou copiar aqui essa pence aqui, lado de dentro, lado menor. Copio a cava, o decote e o ombro. Ó, tá certo? Foi? Foi. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso dar para costura. Em algum lugar? Preciso. Na barra, não. A barra já está calculada para 1 centímetro de costura, tá? Aqui onde tem o recorte, sim, deixo para costura. A cava não, que a cava já tem. O ombro não, que o ombro também já tem. E o meu decote, como é um decote novo, deixo para costura. O forro, tá, gente? Ele vai ter um diferencial aqui nesse decote, hein? Espera que você vai ver, hein? A parte de fora. E agora aqui, ó, eu vou fazer a parte de dentro. Eu já vou até dobrar o papel, que eu já vou fazer tanto a parte externa quanto a interna, eu já vou fazer junto aqui, ó. Coloquei com papel, com 2 papéis aqui embaixo, tá? Ó. Agora eu vou copiar essa lateral aqui, ó. Barra, parte da lateral, a parte da pence de dentro, o recortezinho princesa, a minha nova cava e vou dar um traço aqui onde termina o meu forro. Então, olha só. Vamos lá. Na barra eu não preciso acrescentar. Na lateral não preciso acrescentar. Opa. Na cava também não. Certo? Aqui na parte do recorte eu preciso acrescentar 1 centímetro de costura. E agora, o que eu faço? Um fica sendo a parte externa, o outro eu corto na linha de forro. E aí já fiz os dois, ó. Parte externa e forro. Tá certo? Então esse daqui, ó. Né, a parte do forro, eu vou cortar 2 vezes um par, certo? E esse aqui, que é a parte externa, eu vou cortar 2 vezes um par.
Esse aqui é costas, tá? Costas, ó. Esse daqui, que é a parte externa das minhas costas, eu vou cortar uma vez. Mas e o forro dela? Bom, o forro é o seguinte, aqui perto do decote, eu tenho que colocar uma fatia aqui do próprio tecido. E dali pra frente, eu corto o restante no tecido do forro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar mais ou menos a metade do meu ombro, ó, metade do meu ombro. E aqui, eu vou fazer uma limpeza com mais ou menos uns 8 centímetros, ok? E aí, você vai fazer um arco. Não precisa, no caso do casaqueto, você não precisa botar aquela prega aqui no meio não, tá, gente? Aí no casaqueto não precisa, ele é muito curtinho, ele é muito pequenininho, ele pode ser feito no mesmo tamanho. Nós vamos fazer esse pedaço aqui no tecido de fora e esse outro pedaço no tecido de dentro. Por isso que eu não fiz o forro junto quando eu fiz o externo, tá? Vamos dobrar o papel. Ó, então aqui, vamos fazer o moldezinho da limpezinha do decote das costas. Você coloca ele aqui também, na dobra, tá? Aí você copia essa parte aqui, que é a parte da limpeza, ó. Tá? E você vai dar pra costura aqui, porque você vai pregar no forro. Dá pra costura na parte de baixo. E só no ombro que não. No decote também você dá pra costura. Esse aqui, ó, deixa eu botar um piquezinho aqui no meio. É aquela primeira partezinha que é a limpeza do decote aqui, certo? Ó. Essa limpezinha vem aqui, pra quando você estiver usando, não correr o risco de aparecer forro. E agora, a parte de baixo, você bota aqui também, na dobra. Vem aqui na linha de forro, na linha de dentro da nossa pence, e copia a cava, copia o ombro e copia esse arco aqui. Agora, para você cortar, ó, aqui já tem para costura. No seu recortezinho você precisa dar, né, para costura. Na cava não. No ombro não. E esse arco aqui que vai pregar na limpeza, você dá também para costura. Aí esse forro aqui, ó. O fio é aqui em pé, certo? Você vai precisar dele uma vez. Ele vem aqui assim, ó. Você vai pregar esse aqui nesse aqui. Tá vendo? Vai ficar formado o forro direitinho. Aqui no tecido de forro e aqui no tecido de fora. Esse aqui também você corta uma vez, tá? E aí isso aqui, junto, vai formar o forro dessa parte central aqui, ó. Viu? Quando você pregar ele aqui, deixa eu botar no lugar direitinho para você entender lá embaixo a barra. Quando você pregar ele aqui, essa parte de fora aqui vai dobrar aqui pro lado de dentro e vai grudar aqui nesse forro. Tá vendo? Vai ficar aquela dobradinha para dentro ali, por isso que o forro é bem mais curtinho. Deu para entender? É muito importante que você coloque aqui também uma informação aqui, ó. Tecido 1 e esse aqui, ó. Tecido 1. Já o forro, você escreve tecido 2, que é para você saber o que é forro, o que é externo, tá? Então, as costas foi aqui, ó, a lateral das costas também você vai botar aqui, ó, tecido 1 e aqui tecido 2. As costas tá pronta. Agora vamos fazer a frente. Essa parte central aqui, gente, ela não tem forro, tá? Porque ela é duas vezes, ela é dupla e é dupla no mesmo tecido. Então, é só você copiar ela na altura que vai ser mesmo. A gente vai ter que dar aqui 1 centímetro de costura também, tá? Copia aqui o recorte, a cava, o ombro, o decote e a parte central aqui. Já com aquele transpassezinho que a gente fez mínimo, tá? Aqui embaixo, dessa vez, você vai precisar dar para costura, porque como ele é duplo... Opa, tô com caimento aqui na mesa. As canetas estão rolando aqui. Aqui também no recorte princesa dou para costura. Cava e ombro não dou para costura. Decote sim. E parte central sim. É porque eu vou ter que costurar ele assim, ó. Eu vou ter que costurar os dois aqui, juntar aqui embaixo e virar ele. Aí depois eu prego aqui, ó, a parte da lateral. Tá? Então eu dou para costura nessas partes aqui. Então aqui você vai escrever, na verdade, que ele é 4 vezes, tem que ser 2 pares, tá? E esse aqui é o tecido 1, que é o tecido externo, tá bom? Essa é a parte da frente. A parte da lateral, aqui, ó, eu já posso fazer tanto a parte externa quanto o forro. Só que eu vou ter que tirar ela daqui, porque eu tenho que fechar aquela pence ali, tá? Não tem problema agora eu tirar, porque agora eu já terminei, ó. Corto exatamente onde ele vai ser aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui que eu fiz de pence? Viu? Cortei certinho onde ele vai ser.
corto esse finalzinho aqui, ó, na parte mais comprida. Eu vou ter que eliminar essa pence aqui, né, gente? Vou ter que eliminar aquela pence. Vou cortar aqui na minha nova lateral e na minha nova cava. Agora eu preciso sumir com essa pence aqui. Vamos cortar uma perninha da pence. Vamos pegar essa pence e vamos escondê-la aqui embaixo desse outro pedaço maior. Ó, escondi, tá? E agora, deixa eu colar aqui um pedacinho de durex para não sair do lugar. Ó, pronto. Agora eu já posso copiar ela em dois papéis, né? Fazer um papel menor aqui, ó. Então você pega já os dois, ó. Coloca ele aqui em cima. Copia ele todinho. Certo? Vou marcar aqui, ó, com a rolete, onde é a altura do meu forro, certo? Nas barras eu não preciso acrescentar costura, porque já tá no calco. Eu preciso acrescentar costura aqui, ó, onde tem esse recorte. Certo? Na barra não. Na lateral também não. Na cava não. E agora que eu tenho dois iguais, eu fico com um grande e outro da altura do forro. Certo? Então vamos lá. O forro, 2 vezes um par. Certo? Tecido 2. Tecido de forro, tá? A parte externa, 2 vezes um par. Tecido 1. Então a frente também tá pronta. Só falta agora a gente fazer o quê? A manga, né? Então eu peguei um outro papel aqui dobrado no meio. Vou pegar essa manga e vou colocar aqui. Certo? Ó, certo? Em vez de eu passar rolete e depois eu cortar, eu já vou cortar direto. Por quê? Porque ele já está no tamanho que eu preciso, ó. Vou cortar aqui na parte mais comprida. Vou cortar na lateral da manga, que já está definida certinha. E vou cortar o meu novo risco de costas, que é esse risco vermelho, que é o risco que eu fiz para manga costas, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2 mangas que estão, por enquanto, iguais, certo? Uma, olha só, uma delas vai ficar desse tamanho. A outra, eu tenho que cortar aqui nessa linha vermelha para ser o forro. Então, eu corto uma só, ó. Cortei só de cima. A de baixo ficou comprida, tá? Que é para ela poder fazer assim, ó. E ficar forrada. E agora, o que eu faço aqui? Eu preciso cortar a linha de frente. Então, eu pego as duas, abro, né? Elas estão iguais, então, um lado está igualzinho ao outro. Abro, coloco a outra em cima. Ó, abro, coloco a outra em cima. E agora, somente de um lado, esse lado vai ficar alto e esse lado aqui vai ficar sendo a frente. Eu venho e corto a nova linha de frente, ó. Certo? Vou marcar aqui que aqui é frente e vou marcar cabeça da manga. Agora, quando eu dobrar, ó, elas já estão diferentes uma da outra. Já tem a parte das costas, já tem a parte da frente. E agora é só você nomear as menininhas, né? Essa daqui é o forro, certo? O forro eu tenho que cortar 2 vezes um par. E ela é tecido 2, tá? E essa daqui é a manga propriamente dita. Fio na dobra. Eu também preciso cortar 2 vezes um par. E ela é tecido 1. E agora nós vamos ver quanto a gente vai gastar de tecido 1 e de tecido 2 para fazer esse casaqueto, tá? Então, o tecido 2, então, tem aqui o forro das costas, o forro da manga e os forros das laterais, tá? Ele chega até aqui, o gasto dele. Então, o gasto dele é 67, né? 57. Então, vamos arredondar para 60 centímetros, tá? Com 60 centímetros, você consegue tirar toda a parte do forro, 60 centímetros com um tecido. Agora vamos para o outro tecido, que é o tecido externo. Aí eu tenho todas essas partes aqui que são no tecido externo. E agora eu fiz o mapa do tecido 1. Então eu coloquei as costas aqui, ó, na dobra, tá? Aqui vai sair a frente, que são 4 vezes. Então sai um par aqui e um par aqui, tá? Aí sobra um espaçozinho para sair aquela lateral ali. E embaixo eu jogo a outra lateral, no meio a manga e aqui também na dobra a limpezinha das costas. Então, ó, para fazer o tecido externo, eu uso exatamente
1 metro de tecido. Então, não gasta muito esse casaqueto. Nós vamos precisar fazer a ombreira. A ombreira, ela vai sair daqui dessa parte aqui, tá? Você pode fazer aqui, essa sobra aqui vai sair a ombreira e você vai ver agora o vídeo da ombreira. Você vai cortar, você vai dobrar o tecido. Aqui eu tô fazendo no tamanho natural para dar para ver melhor, tá? Você vai dobrar o tecido e aí você vai medir assim, ó. Assim, ao comprido, na dobra do tecido, você vai colocar 18, tá? Ó. 18. E depois aqui, ó, você vai ver onde é o meio aqui, ó. E nesse meio aqui, você vai colocar 10. Então, vai ser 18, tá? 18, assim, e assim, 10. Tá bom? 18 por 10. Aí você faz um arco, aqui assim, faz uma rodinha ali na tampinha. E um outro tecido, porque aqui eu tô fazendo com a lã batida, que é um tecido bem gordinho, bem firme, tá? Eu fiz uma outra que não é dobrada no meio, eu fiz uma outra quase igual. Cortei igual, só que eu vim aqui, ó, e tirei 1,5 cm. Pra quê? Pra ela ficar levemente mais curta do que aquela lá. Ela vai ser o quê? Ela vai ser o sanduíche dentro dessa ombreira aqui. Você vai fazer assim, ó, tá? Você vai pegar a ombreira, vai colocar esse sanduichinho aqui no meio, tá vendo que aqui ele tá mais curtinho? Ó, não tem problema não, tá? E vai fechar ele aqui, ó. Você vai fechar ele assim. Agora, você vai passar aqui, ó, um overlock pra fechar essa ombreira aqui. E aí, ela vai ficar assim. Então, ela já tá, né, mais gordinha, e ela tá fechadinha, toda direitinha. Agora eu preciso que ela faça uma curva. Aí você pega aqui, ó, bem no meio dela, na parte que vai ficar pra baixo, ó, você pega só essa fatia de fora, aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem no meiozinho dela, e você vai fazer uma costura aqui, nesse sentido que eu vou te mostrar, ó. Vou botar um alfinete aqui, pra segurar, tá? E você vai fazer uma costura exatamente assim, ó. Você vai começar aqui com nada, vai chegar aqui, você vai tirar 1 centímetro e vai morrer com nada lá naquela ponta. Ou seja, você vai pegar isso aqui, vai fazer assim, ó, vai para debaixo da máquina de costura e vai começar nada, nada. E você vai fazer uma curvatura nessa peça aqui. Pronto, fiz a costurinha. Aí você pode ver que ela já se comportou encurvando, ó, porque eu fiz essa costurinha aqui. Aí agora é só você aplicar ela no ombro, tá? Essa parte aqui fica nessa curva aqui, tá? Do ombro aqui, ó. E essa parte comprida fica ao longo da costura do ombro. E vai dar um voluminho ali, ó. E você pode fixar ele aqui na costura, pode fixar ele aqui em cima no ombro, como você quiser fixar, pode fixar a mão dando só um pontinho aqui, um pontinho ali, mas é uma forma simples de fazer uma ombreirinha sem ter que comprar ela pronta. Olha que belezura. E deixei essa diquinha de ouro aqui pro final para você. Muito obrigado pela tua companhia, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima, se Deus quiser, não deixe de curtir.